Muito boa noite, tudo bem? Vamos nessa. Hoje o tema da live é sobre como você pode trabalhar orientação profissional sem uso de testes. Um dia friozinho hoje e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bastante relevante para as pessoas que não têm, principalmente para quem não tem curso de psicologia e também para quem não tem interesse em utilizar os testes, mas mesmo assim gostaria de trabalhar com orientação profissional de carreira. E se você ainda também não tem condições de comprar esses instrumentos de avaliação psicológica, como são os testes, existem formas de você trabalhar a orientação profissional sem uso de testes. Eu, particularmente, tenho um jeitinho específico de trabalhar com orientação profissional sem uso de testes que eu vou ensinar aqui para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de pedir para você que está por aqui para que fique comigo e para você que vai assistir depois para que você possa compartilhar com as outras pessoas, comentar suas dúvidas, deixar o seu insight aqui para a gente, tá bom? Bom, como é que a gente trabalha então a orientação profissional sem testes? Dá para trabalhar? Dá para ajudar uma pessoa a escolher a profissão sem usar testes? Dá para ter garantia de que os interesses profissionais levantados ao longo de um processo de orientação profissional, sem usar um teste de interesses, esse interesse é válido? Dá para a gente ter certeza que a decisão, que a pessoa tem alta eficácia, que a pessoa tem maturidade para a escolha profissional, sem usar um teste daquele padronizado, daquele que vem com o manual, daquele que a gente está acostumado, principalmente nós aqui da orientação profissional, ou especificamente da psicologia? Na minha visão, sim, é muito possível, a gente consegue trabalhar com a orientação profissional sem o uso de testes. O que é preciso, que a gente tem que saber, é saber que a orientação profissional ela tem começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim tem uma base específica. Essa base específica são os pilares da orientação profissional de carreira, que basicamente são autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais e o momento da escolha e tomada de decisão. Toda vez que a gente trabalha com a orientação profissional, no processo de escolha profissional de alguém, a gente tem que levar em conta esses três momentos. Esses são os pilares, esses são os momentos específicos ou os momentos basilares da escolha profissional. Com ou sem os testes, você vai ter que passar por esses momentos. Com ou sem os testes, você vai ter que vivenciar com o seu orientando, propiciar a ele essa vivência desses três momentos de autoconhecimento e levantamento de interesses, busca de informações profissionais, até chegar de fato à tomada de decisão. Eu costumo sempre dizer que é o seguinte: você trabalha com base na informação de dois tipos: a informação profissional, que é a informação do segundo momento, e a informação sobre o orientando. Então você vai ajudar ele a juntar essas duas informações, fazer um levantamento dessas duas informações, tanto informações pessoais quanto informações profissionais, para ele poder tomar de fato uma decisão mais consciente, uma decisão com mais clareza do que ele está fazendo, uma decisão com mais certeza, se é que nós podemos falar em certeza na hora da escolha profissional. Por isso, você não pode fugir desses momentos, como eu já venho dizendo. E como é que você trabalha cada um desses momentos quando você não se vale dos testes, quando você não lança a mão dos instrumentos validados, dos instrumentos padronizados da psicologia? Você pode trabalhar com algumas técnicas ou você pode trabalhar até mesmo somente com entrevistas. Eu indico que você trabalhe com testes? Sim, eu indico que você trabalhe com testes. Mas se você não tem esse interesse de trabalhar com testes, existem outras ferramentas. Por exemplo, quando você vai trabalhar levantamento de interesses, que você trabalha lá no momento do autoconhecimento, por exemplo, eu sugiro que você trabalhe com uma técnica chamada linha do tempo dos interesses profissionais. A partir dessa técnica, a partir dessa atividade da linha do tempo dos interesses profissionais, você consegue entender quais são os tipos de interesses que a pessoa tem. Se ela tem mais interesses para as áreas das exatas, para as áreas das ciências humanas, sociais,
das biológicas, da saúde, ciências agrárias, ambientais, para qual área a pessoa tem mais interesse. Ou então, para quais tipos de atividades profissionais aquela pessoa se volta quando ela pensa em profissões. E não somente em profissões. Quando ela pensa em coisas do seu dia a dia, quais são as coisas, quais são as atividades, as tarefas que mais lhe chamam a atenção. Por isso, nós podemos trabalhar com essa técnica da linha do tempo, aliada às outras técnicas como gosto e faço, como o desenho do boneco, como o painel das expectativas, enfim, diversas técnicas que existem, além das entrevistas, das conversas que você faz com o seu orientando, para entender o seu perfil de interesses profissionais. Quando a gente pensa em perfil de interesses profissionais, você pode fazer um levantamento de todas as profissões que o seu orientando já pensou em exercer, desde quando ele era criança até o momento atual. Seja na primeira escolha, seja na segunda escolha, essa linha do tempo vai fazer uma certa diferença se você não estiver atuando com base nos testes de orientação profissional. Por exemplo, quando a gente passa por uma linha do tempo de uma pessoa que ela, quando era criança, pensava em escolher ali medicina, depois ela pensava em escolher veterinária, depois ela pensou em escolher fisioterapia, a gente já sabe que tem alguma coisa ligada à área mais biológica, que tem alguma coisa mais ligada à área da saúde. Ou se uma pessoa que ela gosta muito da área da tecnologia, tudo que ela fala tem a ver com as tecnologias, ou uma pessoa que tem a ver, o que ela pensa em escolher tem a ver com lidar com pessoas, com cuidado com o outro, com estar perto de outra pessoa, com causar bem-estar ao outro, nós já sabemos mais ou menos o perfil de interesses profissionais dessa pessoa. O que nós precisamos fazer é aprofundar esse conhecimento. E como nós aprofundamos esse conhecimento? Nós ajudamos a pessoa a pensar como é que ela aplicaria esse seu interesse, como é que ela colocaria esse seu interesse, de fato, em uma profissão. Quando nós pensamos desse jeito, como é que eu colocaria esse meu interesse em uma profissão? Vamos pensar o seguinte, se a pessoa tem interesse ali na medicina e desde criança, na adolescência, como é que ela pensa, por meio da medicina, ajudar as pessoas no seu dia a dia? Qual é a atividade na medicina que ela pensa em exercer? Você pode colocar problematizações para ela, para que ela possa resolver por meio de imaginação, por meio de busca de informações sobre o que é ser médico, por meio das áreas da medicina, por exemplo, como é que ela responderia a essa questão que lhe é levantada do que é ser médico, do que faz o médico, por exemplo, usando esse exemplo. Aí pode ser com qualquer outra profissão. Você pode fazer para cada uma das atividades que ela tem, que ela demonstra interesses. Então, por exemplo, se uma pessoa me fala ao longo de um processo de orientação profissional que ela tem interesse em ajudar as pessoas, eu pergunto para ela ajudar em que, ajudar por quê, ajudar como, ajudar em que lugar, ajudar em que situações, com quais recursos, porque, por exemplo, um advogado pode ajudar as pessoas, um psicólogo pode ajudar as pessoas, um professor pode ajudar as pessoas, um fisioterapeuta pode ajudar as pessoas, um engenheiro pode ajudar as pessoas, todos os profissionais podem ajudar as pessoas, mas cada um com os seus recursos, cada um com os seus porquês, cada um com as suas formas de trabalhar, cada um com os seus meios de trabalho. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, nós temos que ajudar as pessoas a se entenderem profissionalmente, a entender de fato o que faz aquele profissional a partir daquela atividade que ele tem interesse. Então, por exemplo, eu, Vinícius, eu tenho interesse em ensinar as pessoas, ajudar as pessoas, ter contato com as outras pessoas. A partir disso, eu consigo entender que o meu perfil de interesses está totalmente ligado às ciências humanas e sociais, está totalmente ligado às ciências, às ciências humanas, de fato, né? As ciências que têm contato com os seres humanos. Também as ciências da saúde. Então, nós temos que pensar o seguinte. Muito obrigado, Vivi, valeu pela presença. Nós temos que pensar que quando a gente vai ajudar uma pessoa a escolher uma profissão, a gente tem que colocar ela para pensar nos seus problemas que ela vai ter que enfrentar como profissional daquela possível área que ela vai escolher.
Então, primeiro, você pode fazer a linha do tempo, depois você pode problematizar cada uma dessas atividades, cada uma dessas áreas que a pessoa pensou, para ajudar ela a clarear os seus tipos de interesses. Quando você não quer atuar com o teste te ajudaria nesse sentido específico de você ajudar a pessoa a otimizar o seu tempo, a facilitar essa identificação de interesses profissionais. Você tem que buscar outros meios. Então eu acho que um bom meio é você tentar ajudar a pessoa a problematizar o que ela vai fazer se ela escolher aquela atividade profissional. Se ela vai se sentir bem. Isso de forma imaginativa. Como é que você complementa isso ao longo do seu trabalho de orientação profissional? Você complementa com as informações profissionais, buscando quais tipos de informações? Informações sobre locais de trabalho, informações sobre áreas de atuação, sobre o salário, sobre o que faz aquele profissional, sobre o perfil do profissional, sobre a grade curricular para se formar, se precisa de curso universitário ou não. Você vai casando os interesses pessoais daquela pessoa com as informações daquela profissão. Eu vou dar um exemplo. Se eu fosse escolher hoje uma faculdade, eu olhasse na grade curricular e tivesse lá 4 disciplinas de matemática, essa faculdade já estava fora do meu hall de opções. Para mim, se tiver uma matemática, igual na psicologia tem estatística, uma disciplina de estatística, ok, faz parte. Algumas de biologia, ok, faz parte. Mas a maioria tem que ser de ciências humanas, tem que pensar a sociedade, tem que pensar as pessoas. Então, isso faz diferença. Por quê? Porque isso faz a pessoa a ter que pensar ela vivenciando aquela atividade profissional. Faz ela ter que pensar, ela estando dentro daquela faculdade, se ela vai se sentir bem ali naquele lugar. Da mesma forma, um ambiente de trabalho. Um ambiente de um contador, por exemplo, é um ambiente que não me agrada. Já um ambiente da psicologia, um ambiente da docência, um ambiente de várias profissões das ciências humanas são ambientes que me agradam. E aí, essa tomada de decisão vão sendo possibilidades reais a partir dessa junção daquilo que eu levantei ao longo da nossa possibilidade de colocar o meu eu dentro daquele ambiente de trabalho, dentro daqueles locais que eu levantei de informações. A decisão ela vai ser uma decisão mais fidedigna, mais fiel, a partir do momento que eu consigo sentir-me atuando naquele local, naqueles locais de trabalho. Então eu preciso levar o meu orientando a pensar quem sou eu e será que esse meu autoconceito consegue se expressar nesse lugar que eu me informei que essa profissão me proporciona estar? E aí essa decisão vai se tornando mais consciente. O que o teste faz? O que as técnicas fazem? Elas nos otimizam esse trabalho. Quando a gente não usa teste, a gente tem que ir fazendo um aprofundamento, e levantando e se informando e ajudando, orientando a pensar de forma imaginativa. E aí, uma dica muito importante é coloque o seu orientando para se informar com pessoas reais, com pessoas que são, de fato, pessoas que estão no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, daquelas áreas que a pessoa pensa em escolher, por exemplo. Isso é muito importante, principalmente quando você não tem os instrumentos de avaliação psicológica para te dar essa indicação, esse rumo. Lembrando também que os testes eles não vão afunilar para uma profissão, ele vai te dar uma grande área do conhecimento ali que você pode indicar várias profissões para aquela pessoa. Esse processo de tomar decisões, o teste ele vai ajudar muito, mas sem teste você vai percebendo ao longo do seu trabalho que é possível. Como? Usando de dois tipos de informações, a informação sobre o eu e a informação profissional. Essas duas informações elas precisam ser coerentes, elas precisam ser congruentes, como diria a teoria tipológica. Precisa haver uma congruência entre a pessoa que escolhe e o ambiente de trabalho.
isso precisa acontecer com ou sem o teste. Você precisa ajudar a pessoa que escolhe a ver se existe coerência entre o eu e a profissão. É o ser que vai atuar e a possibilidade profissional. Eu preciso caber dentro da profissão e a profissão precisa conseguir me receber. E eu posso fazer isso com o meu orientando ao longo de boas conversas, de boas entrevistas, de boas técnicas, não necessariamente só pelos testes. Os testes ajudam, obviamente, mas as técnicas também nos dão essa possibilidade. Para finalizar, antes de você levar o seu orientando de fato a tomar uma decisão final sobre a escolha profissional, você pode pedir para que ele, no final do processo, descreva como é que ele imagina uma semana de trabalho no seu futuro profissional e peça para que ele descreva com todos os detalhes possíveis. E você vai perceber que alguns detalhes ali vão faltar informações profissionais, vão faltar informações sobre ele. E aí você pode ler junto com ele aquela projeção, e aí você vai pedindo para que ele detalhe, você vai pedindo para que ele fale um pouco mais sobre o que ele pensou daquilo, e você vai complementando com informações profissionais. Porque o processo ele tem começo, meio e fim, mas no fim você pode voltar para o começo, no fim você pode voltar para o meio, no meio você pode partir direto para a decisão. Aliás, você já vem com o seu orientando tomando várias decisões, ele já tem que tomar diversas decisões ao longo do processo e assim sucessivamente. E aí, isso vai ajudar você a tomar a decisão, aliás, você orientando a tomar a decisão, quando você pedir para ele escrever como é que ele imagina ser um profissional daquela área. A hora que ele escrever, provavelmente falte algumas informações e você complementa com ele a partir das informações que vocês coletaram na segunda etapa do processo. Se ainda faltar informações, parta para entrevistas com pessoas reais, com pessoas que trabalham de fato naquelas profissões. Isso com certeza faz toda a diferença no processo de tomada de decisão, tá bom? Bom, uma ponderação, se eu uso teste, se eu não uso teste, as pessoas me perguntam muito. Eu uso testes, não em todos os processos, mas em alguns eu uso. Quando eu uso teste? Eu uso teste quando eu vejo a necessidade de otimizar o processo, quando eu vejo a necessidade de compreensão mais aprofundada sobre aquele meu orientando. Alguns testes me falam melhor sobre a personalidade do meu orientando quando ele é mais tímido, quando ele não consegue se expressar tão bem por meio de palavras. O teste ajuda ele a se expressar um pouco melhor. O teste ele faz uma certa confirmação dos interesses, ou ele aponta interesses que o orientando não tinha percebido que ele tinha ainda. Então isso é o ponto positivo do teste. O ponto negativo, digamos assim, é que muitas vezes as pessoas, nós orientadores, nós usamos os testes muito rápido. Nós simplesmente aplicamos o teste, damos a devolutiva e achamos que ali acabou o processo. E não deve ser assim. Como diz o Rodolfo Ambiel, o teste ele deve contar uma história. Quando a pessoa responde um instrumento, ela deve estar contando uma história. Então a gente tem que ter calma também de ler aquela história junto com o orientando. A gente tem que ter a paciência de ler aquela história com o orientando. Voltar, às vezes, em cada item que ele respondeu, na escala de 1 a 5, por exemplo, ou de 1 a 4, e perguntar por que ele respondeu, deu nota 4 para um, nota 1 para outro, nota 5 para outro, e pensar aquela história que ele contou através daquele teste. Não simplesmente pegar o teste, dar o resultado, dar a devolutiva e achar que acabou. O teste não deve ser uma ferramenta de finalização, uma ferramenta, digamos, de dar o recheio final, sabe? Aquela questão de você somente utilizar para falar, olha, é isso e ponto final. Não, o teste ele deve ser para ser demorado ao longo do processo, ser compreendido, ser entendido, ser estudado junto com o seu orientando, tá bom? E aí fica aqui essa minha ponderação. A gente não pode fazer de qualquer forma o uso de testes e sair dando resultados por aí. A gente tem que entender a história que aquele instrumento está contando ao longo do processo, tá bom? Por isso, pensar bem antes de escolher os instrumentos é muito importante, tá bom? Bom, só para fazer um resumo final, é possível fazer orientação sem testes? É possível fazer orientação profissional sem testes, basta que você entenda o início, o meio e o final do processo
Entendendo esse início, meio e final do processo, você vai trabalhar os dois tipos de informações, a informação sobre o eu e a informação profissional, e para levar a uma tomada de decisão mais consciente, tá bom? É isso aí, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar, pode mandar na caixinha de pergunta, pode mandar por DM, pode entrar em contato comigo da forma que vocês quiserem, tá bom? Lembrando que o meu curso está com inscrições abertas ainda. Se vocês quiserem, o link está na bio. Se quiserem tirar dúvida, podem falar comigo, tá bom? A devolutiva dos testes acontece somente no final do processo ou de sessão? Não, ele acontece no final da aplicação do teste. Você leva para casa, corrige, no início da próxima sessão você já pode dar uma devolutiva, tá bom? Existem visões e visões sobre isso, mas na minha visão e na visão da maior parte dos autores que eu acompanho, você dá devolutiva passo a passo. São várias devolutivas ao longo do processo e no final você dá uma devolutiva geral do que você entendeu e do que o orientando também entendeu, porque ele vai fazer parte dessa devolutiva, revisitando os seus próprios resultados. Então, você dá a devolutiva. Se eu apliquei na primeira sessão um teste, eu dou a devolutiva no início da segunda sessão, tá bom? Então são várias sessões, várias devolutivas. Se você aplica vários testes, são várias devolutivas ao longo do processo. Assim também funciona com as técnicas. Você vai dando várias devolutivas a partir da finalização de cada uma das técnicas e no final você dá uma devolutiva geral que é construída com o seu orientando. Tem como fazer grupo de orientação? Tem como fazer grupo, sim. Tem sim. Eu já fiz alguns grupos em escolas, já supervisionei um grupo na clínica escola da universidade que eu trabalho, e é muito possível e é muito legal o trabalho em grupo porque ele proporciona uma troca de informações, as mesmas dores, as mesmas dificuldades que um adolescente tem, que um jovem tem, o outro também tem, e você acaba sanando mais dificuldades, mais dúvidas ao longo do processo de um orientando só por meio do grupo. Então isso é muito legal, a troca de experiências funciona muito bem, até porque adolescentes eles lidam bem ali com o grupo quando a gente sabe trabalhar em grupo, tá bom? Quando a gente sabe conduzir o grupo. Tá aí um tema para eu trabalhar em uma próxima live, tá bom? Se eu esquecer, pode me cobrar, tá bom, Priscila? Bom, gente, muito obrigado. Eu fico por aqui. Se você ficou com qualquer outra dúvida e não está assistindo aqui ao vivo, pode mandar a sua mensagem que eu respondo, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até mais.